A palavra diz que quando duas pessoas concordam na terra, é ligado no céu. Amém? É um aprendizado para nós isso. Se a palavra diz que algo, que é para ser feito algo aqui na terra, e a gente faz crendo que aquilo vai acontecer, vai acontecer. Amém? É a mesma coisa quando a gente ora e a gente já visualiza aquilo que a gente está orando, né? Isso quer dizer que você já tem uma visão futura, uma expectativa a respeito daquilo que você está orando, por aquilo que você está orando. Você está exercendo a sua fé. Porque você não tem aquilo concretizado, mas você já tem dentro de você a expectativa ou a convicção de que aquilo irá se concretizar. O que distancia ou o que divide o concreto do abstrato que está dentro de nós é a questão do tempo, daquilo acontecer. Amém? Captaram aí a mensagem? Amém. Maravilha. Nós temos duas visitantes. Amém? Sônia e Valquíria. Legal. É muito bom ter vocês aqui. Sintam-se em casa. Sintam-se acolhidas. Sintam-se amadas pela igreja. Fiquem à vontade. Eu gosto de dizer sempre que nós estamos na casa do nosso Pai, e na casa do nosso Pai a liberdade. Quando a gente vai lá na casa do nosso Pai terreno, dos nossos pais, né? A gente tem liberdade dentro da casa deles, então vocês têm liberdade aqui dentro. Amém? Sintam-se à vontade, sintam-se em casa. Amém? Muito bom ter vocês aqui. As pessoas que estão nos assistindo, Verinha e Marcião, Adailton, Ana Lima, de Várzea, Regis Rufino, Thaís Menossi, Cid Oliveira. Muito bem. Que vocês sejam abençoados com o culto de hoje. Amém? E nós vamos orar, porque um dos objetivos da igreja é orar pelas pessoas, amém? Um dos nossos objetivos é orar por aqueles que precisam de oração, aqueles que pedem. Sempre falo para minha esposa que se alguém pediu algo, seja dinheiro, seja oração, seja o que for, é porque ela está precisando. Ela sentiu necessidade daquilo, se pelo mal ou se pelo bom, mas ela sentiu necessidade. O que ela vai fazer com aquilo que ela vai receber não é problema de quem está dando, o problema é de quem está recebendo. Nós somos abençoados pelo dar, amém? Porque a nossa intenção tem peso, junto com a nossa atitude dentro do reino. Amém, irmãos? Maravilha. Então nós vamos orar. Tem 2 pedidos de oração. Silvia e Renata estão pedindo oração pela Heloísa, hein? Nós vamos orar pelo conforto da família, certo? Ficou viúva há pouco tempo, né? E pela Tânia, pela Bela e pelo Vitor, família do pastor Aroca, que faleceu agora há pouco tempo atrás. Vamos orar pelo conforto deles, amém? A família do pastor Aroca, acho que eles estão passando por um problema de saúde, estão muito gripados, resfriados, passando por algumas lutas, e a gente vai orar por eles, amém? Queria que você se colocasse em posição de oração agora, amém? Posição de oração, não é somente o corpo, não pode ficar sentado, não precisa levantar não. Posição de oração não é atitude de corpo, é atitude de alma e coração, amém? A gente pode estar de pé em posição de cabeça baixa, olhos fechados e estar com a cabeça voando lá fora. O importante é o que está aqui dentro, é o nosso posicionamento interno. Então, mas pode abaixar a cabeça, fechar os olhos, amém? E a gente vai orar.
Pai, em o nome de Jesus Cristo, nós agora intercedemos pela Heloísa. Pai, o que nós pedimos é que o Senhor esteja confortando o coração da Heloísa e de toda a sua família. Pai, nós sabemos que a separação terrena, ela não é fácil, e a palavra fala que nós choramos com aqueles que choram e nos alegramos com aqueles que se alegram, porque essa é a verdadeira atitude, é a manifestação da misericórdia do Senhor, Pai. Então nós nos compadecemos agora com a Heloísa e sua família e pedimos que o Senhor esteja confortando e consolando o coração dela neste momento e de toda a sua família, Pai, trazendo a eles um refrigério, Pai, um conforto, um alento, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que eles se sintam neste momento abraçados pelo Teu Espírito, Senhor, sentindo a paz, o amor e o consolo do Espírito Santo do Senhor, Pai, em nome de Jesus Cristo. Nós intercedemos também pela querida família do pastor Aroca, pela Tânia, pelo Vitor, pela Bela. Senhor, que o Senhor esteja neste momento visitando eles, Pai. Nós expulsamos a enfermidade da vida deles em nome de Jesus. Nós declaramos a cura sobre a vida deles, Pai, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor esteja operando agora a cura na vida deles, em nome de Jesus Cristo, Pai. E que eles estejam se sentindo confortados, consolados, Pai, pelo poder do Espírito neste momento, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. É a oração que nós te fazemos neste momento. Amém, Jesus. Obrigado, Pai. Deus é bom? Deus é bom. Eu gosto sempre de frisar isso. Ao contrário do que muitas pessoas dizem, a imagem que muitas pessoas têm do Pai, de que o Pai é mau, de que o Pai é vingativo, de que o Pai é punidor, de que o Pai é um Deus que pesa sua poderosa mão sobre nós, e ai de nós sermos oprimidos pela mão de Deus, porque correríamos para quem? Nos refugiaríamos em quem? Hein, irmãos? Quem seria o nosso escape? O nosso Salvador? Mas o nosso Deus e o nosso Pai é bom, amoroso, carinhoso. Ah, mas Ele é justiça? Ele é justiça também. Ele é juízo? Ele também é juízo. Só que justiça e juízo são duas coisas completamente diferentes. Amém? Justiça é tudo aquilo que Deus fez por nós lá na cruz. Amém? Trazendo justificação para nós, para que nós nos tornássemos justos com o novo nascimento. E juízo é sim algo da parte de Deus. O juízo final, por exemplo. Amém? A grande tribulação. É juízo de Deus? É juízo. Não é justiça, é juízo. Justiça é uma coisa boa. Amém? Juízo é uma coisa que não é boa. Se nós estamos andando numa rodovia, a velocidade máxima da rodovia é 100 km por hora, e nós estamos no limite, dentro do limite, até 100 km por hora com o nosso veículo, a lei nos condena, a lei nos pune? Há juízo para nós? Não, porque eu estou dentro da lei. Mas se eu estiver com o meu veículo a 110 km por hora e a velocidade máxima é 100, eu posso ser multado. Vai ser aplicado um juízo sobre a minha carteira de habilitação. Eu vou perder pontos.
Isso é juízo. Certo? Amém. Então vamos abrir a Bíblia lá no livro de Lucas capítulo 19. Todo mundo achou? Amém. Eu também. Essa é uma passagem muito conhecida. Tem músicas a respeito dessa passagem. É uma passagem simples. Amém? Fala de Zaqueu. O pequeno grande homem Zaqueu. Pequeno em estatura, mas grande na vontade de ver e conhecer a Jesus. Amém? Vamos lá então, Lucas capítulo 19, versículo 1, diz assim: Tendo Jesus entrado em Jericó, ele ia passando por Jericó. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era o chefe dos cobradores de impostos, e era um homem muito rico. Este procurava ver quem era Jesus, mas ele não podia, por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu um sicômoro, para vê-lo, já que havia de passar por ali. Jesus ia passar por onde ele estava tentando ver Jesus, por aquele caminho. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém pousar em tua casa. Apressando-se, desceu e recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Senhor, olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa defraudei alguém, o restituo 4 vezes mais. Disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Eu estava lendo essa passagem. O que me inspirou a ler essa passagem foi uma música que a Maitê chegou cantando da escolinha, de Zaqueu. Ela ouviu uma música na escolinha de Zaqueu. Ela falou que estava tocando na televisãozinha da escolinha. E ela chegou cantando a música de Zaqueu. Na verdade, ela só cantou o refrão. E eu fui levar ela na natação naquele dia. E ela foi cantando de casa até na piscina do clube lá, a musiquinha do Zaqueu. E à noite, na hora de dormir, a gente sempre conta uma historinha, né, para ela. Ela pede uma historinha. E aí a gente falou: vamos contar a historinha de Zaqueu. E a hora que eu estava lendo para ela essa passagem de Zaqueu, eu fui profundamente tocado por essa passagem, pela atitude de Jesus. Eu fui tão tocado que eu comecei a imaginar como Jesus, o olhar de Jesus para Zaqueu na hora, e o olhar de Zaqueu para Jesus. Eu sinto uma coisa muito boa quando eu li essa passagem. Eu senti e sinto uma coisa muito boa quando eu li essa passagem. Eu olho Zaqueu de uma forma tão gostosa, olhando para Jesus. Eu imaginei o olhar dos dois se cruzando, Zaqueu em cima da figueira e Jesus caminhando no meio de uma multidão de muitas pessoas, cruzando o olhar com Zaqueu. Alguma coisa mexeu com Jesus naquela hora. Zaqueu mexeu com Jesus. Zaqueu despertou a atenção de Jesus naquele momento. Deus é bom. Ele é sempre bom.
Eu imagino o olhar de Jesus penetrando o olhar de Zaqueu como uma sonda e descendo por dentro de Zaqueu até chegar no mais íntimo do coração de Zaqueu. De tão profundo que eu fui tocado com essa palavra, eu me emocionei. Foram lágrimas nos meus olhos a hora que eu estava lendo para Maitê essa história. O olhar penetrante de Jesus chegando até o coração de Zaqueu e enxergando a grande vontade, o grande desejo de Zaqueu de saber quem ele era, de saber quem era Jesus. Quem é esse Jesus tão famoso, que todo mundo tanto fala, que multidões vão em busca dele? A gente vai ver que tem passagens falando que as multidões iam até Cafarnaum, mas Jesus não está aqui. Espera aí, vamos pegar o barco e atravessar o Rio Jordão e vamos ver. Jesus está lá do outro lado do rio. A multidão pegava o barco e ia até Jesus para conhecer, para ouvir. Porque quem recebeu a palavra de Deus um dia, sabe que de Deus vem palavras de vida e em nenhum outro lugar é encontrada uma palavra de vida, a não ser em Jesus. Para onde iremos nós, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Amém? Amém. Eu vejo nessa passagem um homem de visão. O pequeno grande homem Zaqueu era um homem de grande visão. Aquela vontade, aquela visão de querer saber quem era Jesus e que despertou dentro dele uma grande vontade. E a gente pode ver isso de fato na passagem, é fato. Se a gente parar para fazer uma análise nessa passagem, de fato nós vemos um homem com uma grande vontade de ver Jesus, uma grande vontade, a ponto de ser pequeno de estatura, não conseguir olhar por cima da multidão e correr para uma árvore e subir nela. Só uma pessoa com uma grande vontade faz isso. Ele poderia muito bem virar as costas e falar, não consigo ver mesmo, vou voltar para casa. Homem rico, cheio do dinheiro, mas a visão dele não está, naquele momento, Zaqueu não tinha a sua visão no dinheiro que ele tinha, ou em quem ele era, um publicano, que era sempre deixado de lado pelo povo, porque eram cobradores de impostos, corruptos, cobravam impostos além do que era, tirava o dinheiro do povo, mas a visão dele naquele momento não estava nele, em quem ele era ou naquilo que ele tinha. A visão dele estava em saber quem era Jesus, quem é esse homem que cura, que expulsa demônios, que tem palavras que trazem, que mexem com o povo, que as pessoas, que chamam a atenção do povo quando ele está falando, fazendo um sermão do monte, e a multidão ali ouvindo a palavra, recebendo a palavra. Quem é esse homem? A nossa vida, ela é feita de muitas coisas, amém? E uma das coisas que ao longo da nossa vida, vão passando por nós, são oportunidades, amém? Jesus estar passando por Jericó, naquele momento, foi um momento de uma grande oportunidade para aqueles que estavam em Jericó. Zaqueu soube aproveitar a oportunidade.
Ele era um homem de oportunidade. A palavra fala que Jesus estava passando por Jericó. E Zaqueu ouviu que Jesus iria passar por Jericó. A oportunidade é uma porta aberta ou uma porta fechada. Amém? Jesus havia deixado uma porta aberta quando ele passou por Jericó. E Zaqueu, com a vontade, com a sua atenção voltada para Jesus, com a troca, com aquela busca, com aquela grande busca de saber quem era Jesus, ficou olhando por cima da figueira, esperando ver quem era Jesus. E quando os seus olhares se cruzaram, e Jesus enxergou em Zaqueu algo, e chamou Zaqueu, e estendeu um chamado para Zaqueu. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Era conveniente para Jesus estar na casa de Zaqueu. Mas por que era conveniente para Jesus estar na casa de Zaqueu, um publicano, perdido, pecador? Porque Jesus também sabe aproveitar as oportunidades. Ali era uma grande oportunidade de levar a salvação para os perdidos e salvar toda uma casa. Lá onde eu trabalho, a gente fala que podem acontecer problemas com o produto, né? Problemas de qualidade, problemas de projeto com o produto. A gente faz desenvolvimento de produto e a gente fala que pode ter problemas. Só que tem problemas que são feitos estudos, né? Tem ferramentas para fazer esses estudos. E tem problemas que são detectados de forma muito fácil. Isso aqui vai dar problema. Isso aqui não precisa muito para acontecer. Isso aqui é fácil de acontecer. Então a gente tem que prevenir ele. Tem que fazer alguma coisa por projeto para prevenir. Olha, isso aqui pode dar problema, mas pode demorar para dar problema, ou pode ser que dê. E tem problemas que muitas das vezes não se consegue ver, apesar de todos os testes feitos, todas as ferramentas que são usadas, não consegue se detectar o problema. O problema acontece lá no campo, quando o produto já está aplicado no veículo. Aí acontece um problema. E aí, quando acontece lá, volta isso para dentro da área de produto e começa a se fazer uma análise do porquê que aconteceu aquela falha. E aonde que eu quero chegar com isso? É que a gente diz que tem problema, no nosso meio ali, de engenharia, a gente diz que tem problema que precisa se alinhar os astros. Por quê? Precisa ter um alinhamento de 4, 5 planetas para que aquilo aconteça. Ou seja, tem que ter um alinhamento de alguns problemas dentro do produto para ocasionar aquele problema que aconteceu, entendeu? Então, uma falhinha, um probleminha aqui, outro probleminha aqui, outro probleminha aqui, até lá o cliente não está sentindo o problema. Chega o alinhamento de 5 problemas, o cliente sentiu. Aí se torna um problema grande. O que eu estou querendo dizer é que tudo se alinhou para que Jesus olhasse para Zaqueu e Zaqueu para Jesus. No mundo espiritual, a busca de Zaqueu, a atenção, a importância que Zaqueu deu para Jesus, aquilo motivou algo no mundo espiritual. Jesus, quando olha para Zaqueu e detecta em Zaqueu, o radar de Jesus detectou Zaqueu. Entende?
Imagine o radar tentando detectar um avião. O radar está lá, funcionando, e o objetivo dele é detectar avião. Só que o avião, se ele estiver voando baixo, o radar pode não detectar, dependendo do tipo do radar. Ali não tinha Jesus, o radar de Jesus o mundo espiritual estava tão alinhado que o radar de Jesus de imediato detectou Zaqueu. A sonda foi profunda e houve uma conexão entre os dois. Amém? Houve um alinhamento espiritual, como se fosse uma fusão entre os dois. São palavras do pregador essa, né, irmãos? Como se houvesse uma fusão entre os dois. O mesmo acontece conosco, irmãos. O mesmo acontece hoje. Quando nós estamos aqui na igreja, quando nós estamos com aquela vontade, aquela expectativa, quando a gente vem para a igreja, com a vontade de ver Jesus, de buscar Jesus, há uma conexão espiritual, há uma fusão espiritual, porque a vontade de Deus sempre é se mostrar para nós, amém? A vontade de Deus sempre é boa para conosco, a vontade de Deus é sempre se apresentar para nós, amém? Só que muitas vezes a conexão é rompida, mas não por Ele, por nós. Porque da parte de Deus a conexão sempre está limpa e perfeita. A fonte espiritual, que é Jesus, ela é perfeita, ela não tem falha, ela não tem problema. Só que nós, muitas das vezes, não estamos com a visão, com a vontade, com a expectativa, para que seja alinhado as coisas espirituais com Jesus, amém? E a conexão fica rompida, fica quebrada. Nós precisamos alinhar a nossa conexão a Deus. Nós precisamos fazer com que a nossa expectativa, a nossa vontade, a nossa visão esteja em Jesus. Amém? Nós vivemos tempos difíceis aqui nesse mundo. São tempos difíceis. Quem veio domingo passado, o Maurão, que fez os bonequinhos a semana passada, ele falou uma coisa que me chamou a atenção. Ele falou assim, ó, se o regime político que está tentando dominar o país hoje, conseguir realmente voltar para o governo e dominar, talvez sejamos proibidos de ler a Bíblia. Talvez sejamos proibidos de frequentar um culto. Leia a palavra, ele falou. Guarde a palavra no seu coração, ele falou. E eu lembrei daquele filme O Livro de Eli. Quem já assistiu o filme O Livro de Eli? No final, ele era cego, né? O personagem do filme, Eli, ele era cego. Ele tinha um livro em braille que ele lia. E tinha um som, que eu acho que era a Bíblia, se eu me recordo bem. Mas quando ele chegou como que chama faz livro, fugiu o nome. Aonde faz livro, puxa vida, fugiu o nome. Editora, obrigado, editora. Ele falava a palavra. Ele falava
o livro, e a pessoa ia escrevendo para que pudesse ser publicado o livro. E aquela palavra foi mais além. Essa semana eu estava conversando com a minha esposa sobre isso, e ela me disse assim: sabe o que me chama mais atenção, amor? Que eu tive essa experiência de um momento, eu estar diante de uma situação. A Má me falou isso, que ela teve essa experiência de ser confrontada por algo ruim, e naquele momento eu lembrar da palavra e declarar a palavra ao meu favor. Amém? Porque a palavra está guardada dentro do coração. Eu não preciso ter uma Bíblia na mão, muitas das vezes, porque a palavra foi feita para ser lida, absorvida e guardada dentro do coração. Amém? Para que nós pudéssemos usá-la ao nosso favor. Por isso a insistência de Deus, de Jesus sempre falando: leiam a palavra, meditem dia e noite, guarde a minha palavra no seu coração, porque se você guardar, você não vai pecar. Se você guardar, você vai usar ela ao seu favor. Combata o bom combate da fé. Se algo ruim se levantar contra você, use a fé e o poder da declaração da palavra. Deus criou o mundo pelo poder da sua palavra. Use a palavra, o poder da palavra. Creia naquilo que você está declarando. Eu creio, por isso eu falo aquilo. Amém? A importância de estarmos lendo e meditando na palavra. Amém, irmãos? Maravilha. Vocês estão me ouvindo aí no fundo? Estão me ouvindo no fundo? Estão me ouvindo, tá? Não, vamos lá. Maravilha. Quando você tem uma boa oportunidade diante de você, e você agarra essa oportunidade, por exemplo, quando você tem o sonho de ter algo, de conquistar algo, de ser algo, quando você estuda, por exemplo, para ser alguém, um profissional de qualquer ramo, quando você tem vontade de ter uma casa própria, quando você tem vontade de conquistar qualquer coisa que seja, de casar, de ter filhos, e essa oportunidade passa diante de você e você entra por essa oportunidade, por essa porta aberta. Aquilo traz a oportunidade traz consigo uma bênção. Amém? E quando a gente olha para a passagem de Zaqueu, apesar de eu já ter antecipado um pouco a mensagem, quando a gente olha para a passagem de Zaqueu, a bênção chegou sobre a casa dele. Amém? A oportunidade que veio sobre ele, que ele abraçou, atendendo ao chamado de Jesus de forma rápida, a resposta de Zaqueu foi rápida ao chamado de Jesus. Amém? Amém? Quando Jesus chamou Zaqueu para que ele descesse da árvore, a resposta de Zaqueu foi rápida. Ele não titubeou. Ele não titubeou. Ele não titubeou. Ele não pensou. Ele não ficou enrolando em cima da árvore. Ele não ficou esperando o segundo chamado de Jesus. Foi no primeiro. Ele imediatamente desceu e foi ao encontro de Jesus. Amém? O chamado de Jesus para Zaqueu foi para levar até Zaqueu uma bênção. Deus sempre tem coisa boa. Quando Deus coloca uma oportunidade para nós, é porque Ele quer nos dar uma coisa boa.
Sempre que Deus coloca uma porta aberta diante de nós, é porque Ele quer nos dar uma bênção, é porque aquele caminho é melhor. Quando a gente olha para Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, fala que são colocadas duas portas abertas diante de nós, amém? Duas, uma que vai dar entrada a um caminho largo, e uma outra que vai dar entrada a um caminho estreito. E Jesus já dá a dica, fala assim, ó, entra pela porta estreita, ela está aberta, a oportunidade, ela não passou ainda, amém? Esta oportunidade da porta estreita, ela ainda está aberta, mas um dia, Jesus vai passar completamente por Jericó, e vai deixar Jericó para trás, entende a mensagem? Um dia, essa dispensação se findará, esse momento da graça vai acabar, o arrebatamento vai acontecer, Jesus já vai ter finalizado a sua passagem por Jericó, por este mundo, então a porta vai se fechar, a oportunidade e o momento é agora. Olhe para dentro de você, faça uma reflexão, olhe, fecha o seu olho, fecha os seus olhos, vamos fazer uma reflexão. Se autoavalie, essa prática de autoavaliação é uma coisa muito boa, porque às vezes a gente, dentro da mente da gente mesmo, isso aí acontece com qualquer um, tá? Às vezes é mais fácil a gente avaliar a vida de alguém do que a nossa própria, mas vamos fazer uma autoavaliação de nós mesmos. Aonde eu estou posicionado espiritualmente? O quão perto eu estou de Jesus e da sua palavra? Na bússola espiritual, aonde eu estou posicionado? Pode abrir seus olhos. Aonde que nós estamos posicionados? Vivemos tempos difíceis, a igreja vive tempos difíceis, irmãos. Com a pandemia, houve-se uma evasão muito grande, houve um esfriamento muito grande de pessoas, né? Espiritualmente, pessoas se esfriaram. E pessoas que continuam dentro da igreja, muitas das vezes, não é um julgamento isso, mas muitas das vezes nós estamos aqui dentro da igreja, e o nosso coração não está aqui, a nossa expectativa não está aqui. Aonde é que nós estamos posicionados espiritualmente? O que é que nós estamos vindo fazer aqui? Eu venho aqui só para pregar, eu venho aqui só para servir, para orar pelas pessoas aqui, eu venho aqui só para cantar, e acho que isso é suficiente. Isso é um engano. Eu não estou falando que isso acontece, eu não estou julgando a nossa igreja, eu estou falando de uma forma geral, amém? Eu estou falando de uma forma geral, isso é para a gente contextualizar e para a gente fazer uma visão geral de como estão as coisas no mundo hoje. Aonde está o meu coração? Aonde está a minha visão? A minha visão está como a de Zaqueu. Eu estou fazendo qualquer coisa para ver Jesus? Eu estou subindo na figueira para ver Jesus?
Eu estou me esforçando para ver Jesus. O reino de Deus é tomado por esforço, irmãos. Amém? Eu ouvi isso no Rema uma vez. Isso me... Porque eu achava que, aceitei Jesus, agora não preciso mais fazer força nenhuma. Jesus faz tudo por mim. Errado. O reino de Deus é tomado por esforço. Combata o bom combate da fé. Exercer a fé não é fácil. É fácil exercer a fé? É fácil enfrentar uma enfermidade? E ter fé na hora da enfermidade? Não é fácil, exige esforço para acreditar, oração, convicção. Na hora da tentação, é fácil resistir à tentação? Não. O inimigo lá bombardeando a nossa mente de flechas, de dardos inflamados. Dardos inflamados. É coisa que mexe com a gente, mexe com o nosso psicológico, fazendo você olhar as circunstâncias para você ter medo, para você não crer, para você não ter fé, mexendo com o psicológico, querendo mexer dentro de nós. O inimigo faz isso. É fácil? Não. Ah, mas eu tenho um pecado que eu estou lutando contra ele, é muito difícil, estou quase me entregando. Não vou me entregar. Não vou. Vou vencer. Estava pecando, vou parar, mas é difícil, mas eu vou tentar. Mas não consigo, eu caio de novo. No outro dia eu vou tentar de novo, porque eu sou teimoso. Eu só não posso ficar onde eu estou. Zaqueu não ficou dentro da casa dele enquanto Jesus passava, amém, irmãos? Zaqueu saiu, foi lá para onde Jesus ia passar, amém? Zaqueu foi para lá. Zaqueu, ele tomou uma atitude, ele saiu da posição aonde ele estava e foi lá para onde Jesus ia passar. Nós temos que tomar uma posição, amém? Uma atitude. Aonde é que eu estou? O que eu preciso fazer? O pecado é muito comum hoje, e vai se tornar cada vez mais comum lá fora, irmãos, do jeito que está indo as coisas aí, ó. Fica assistindo televisão que você vai ver, está cada vez mais normal, uma coisa com uma coisa, um coisa com coisa, entenderam a mensagem? É assim, está cada vez mais normal, e não é normal. Uma coisa é com coisa é com uma coisa, totalmente diferente. Só que o pecado está se tornando normal, e há uma conspiração espiritual, uma potestade do mal, agindo para que as mentes sejam cauterizadas. O diabo está tentando cauterizar a mente do ser humano, dos cristãos, para que seja comum, para que seja normal, aquilo que não é. Ah, mas isso aí agora, eu passo perto e o pecado é assim mesmo, né? Faz parte. O mundo é assim. O mundo é assim, mas eu não me conformo com o mundo. Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Responsabilidade nossa de nos transformarmos. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Se uma coisa está entrando na minha mente e falando que é comum, e a palavra diz que não é, então eu tenho que trabalhar a minha mente, para dizer para mim mesmo que isso não é comum, e que eu não posso me conformar com isso, amém? Vocês estão comigo aqui? Amém? Eu tenho que me conformar, eu tenho que ser uma pessoa inconformada. Ah, mas eu não tenho que ser satisfeito? Satisfeito, mas inconformado, entende? Com coisas erradas, somos inconformados. Com situações ruins, sou inconformado. Alguma coisa tem que acontecer, amém, irmãos? Nós temos que sair da onde nós estamos, assim como Zaqueu saiu.
Amém? Amém. Você fica feliz de saber isso? Eu fico feliz. Apesar de saber que eu fui tomado de responsabilidades para fazer coisas, eu fico feliz. Porque essa palavra vem como salvação, como revelação para a minha vida. Porque se eu estou fazendo alguma coisa, ou estou deixando de fazer algo, e a palavra fala que eu tenho que me mexer, então isso veio como salvação para a minha vida. Salvação chegou à minha casa essa noite, assim como chegou à casa de Zaqueu. Zaqueu, salvação chegou até a sua casa essa noite. Meu irmão, salvação chegou até a sua casa essa noite. Porque não é só aquele que está lá no mundo perdido que precisa de salvação. Se nós estamos dentro da igreja e a nossa vida espiritual entrou no acostamento, é porque algo não está correto. Nós precisamos trazê-la de volta para a rodovia principal. Amém? Então, palavra de salvação chega para nós também que somos igreja. Correção, ajusta, acerta. Amém? Alguém tem dúvida da conversão de Zaqueu? Eu não tenho, porque de fato a palavra fala que ele se converteu. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor. Zaqueu era um homem muito rico, talvez fosse o mais rico de Jericó, não sei, a palavra não fala isso, são minhas palavras. Ele falou que ele ia dar metade dos bens dele aos pobres, e se ele tivesse lesado alguém 4 vezes mais. Você tem dúvida de que ele se converteu? Eu não tenho. De que ele de fato, realmente foi transformado? Eu não tenho. Porque a palavra me dá essa base. Ele realmente foi transformado. E Jesus confirma isso. Salvação chegou até a sua casa. Salvação chegou até a sua casa essa noite. Amém? Amém. Tem alguém aqui que precisa de uma oração? Tem alguém doente? Quer uma oração? Pode vir aqui na frente. Tem mais alguém? Não? Tem alguém que está buscando alguma coisa e precisa da intervenção de Jesus? Todo mundo conhece a Irene, do Marcão? Há uns domingos atrás, a Irene veio buscar uma oração aqui na frente, de um processo que ela precisava da intervenção de Deus. Deus está trabalhando. Amém? Deus está trabalhando, porque ela veio buscar. Mais alguém? Não? Para a gente encerrar, nós vamos fazer essa oração. Baixa a sua cabeça, fecha os seus olhos. Intercede por nossas duas irmãs. Amém? Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Em nome de Jesus Cristo. Quero amar Nós nos colocamos somente a diante Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, como Zaqueu. Eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor.
preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz, largo tudo pra te servir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faça um milagre em mim, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim.